Bom, o JC fala agora de um movimento cultural que nasceu aqui no estado. A literatura de cordel, que foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da Paraíba. O título foi concedido através de uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e imaterial da Paraíba veio através de um projeto de lei que tinha sido apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada Cida Ramos, que foi aprovado na Casa, seguiu para a sanção do governador e aí já foi publicado no Diário Oficial do Estado, concedendo oficialmente esse título. E esse reconhecimento é importante porque o cordel nasceu aqui na Paraíba. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a importância desse reconhecimento, eu vou conversar agora com Pedro Santos, que é secretário de Cultura aqui do Estado. Secretário, bom, muita gente pode não saber, né? A gente associa o cordel ao Nordeste, mas a origem é aqui mesmo do nosso estado, é isso? É isso mesmo, o cordel ele tem origem nas feiras populares, né? Os cordelistas, os cantadores, os repentistas materializavam nesse pequeno folheto grandes histórias, né? Contavam grandes histórias e teve ali, a história mostra que o cordel ele nasce exatamente na cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, onde nasceu Leandro Gomes de Barros, que é considerado aí o pai da literatura de cordel. E o cordel tem características bem específicas, né? Que agora tudo isso que envolve o cordel está sendo reconhecido com esse título. Exatamente. A literatura de cordel, além de toda essa questão escrita, né, literária, ele é um universo estético. Então a gente está falando da xilogravura, né, os cordéis, principalmente os cordéis antigamente, eles eram produzidos a partir, as capas deles eram produzidas a partir da técnica da xilogravura, né, que é a madeira talhada, né, impressa no papel. Nós temos o próprio formato, né, a literatura de cordel nas feiras, né, era muito comum você ter os varais de cordel, então os cordelistas eles falavam um pouquinho do que tinha naquele folheto e depois eles vendiam para o público, né, então tornar patrimônio imaterial o cordel não é tornar patrimônio necessariamente o formato do livreto, mas toda essa história que compõe, né, o processo que o cordel passou ao longo desses últimos anos. Inclusive, em muitas localidades e até décadas atrás, em que os veículos de comunicação não eram, enfim, tinha essa abrangência, era a forma de comunicação de uma sociedade em que as notícias eram passadas, que histórias são contadas. Por exemplo, em Patos, a história da Cruz da Menina ela foi propagada durante, né, as décadas através dessa literatura. Né? Isso é um meio ainda, né, de comunicação, né, de você poder compartilhar informações. É muito comum hoje, por exemplo, a gente ver instituições públicas transformarem em cordel informações do dia a dia dessas instituições. Então, acaba sendo também um elemento pedagógico, né? Um elemento didático para que se compartilhe informações. Mas, para além disso, o cordel ainda tem a sua característica que é de contar histórias, de narrar fatos, de contar aventuras, de contar sagas, né? O cordel do pavão misterioso, né? A história do pavão misterioso que é contada através da literatura de cordel. Então, é muito comum você encontrar os causos populares nas páginas da literatura de cordel. Por isso que a gente celebra, né, a transformação desse grande bem cultural tão paraibano, tão nordestino, como um patrimônio material da Paraíba.